Obrigado por ter dado play. Muito obrigado por ter chegado à nossa terceira aula. Obrigado mesmo. Se você veio da nossa lista de transmissão, um obrigado duplo. Um duplo joinha para você. E um joinha com champanhe. Piada de pastor é muito ruim mesmo. Desculpa, viu? Foi mais forte do que eu. Mas obrigado por ter vindo à nossa terceira aula. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, a vida das pessoas com quem você anda, as vidas das pessoas com quais você está ensinando e transmitindo tudo aquilo que você recebe aqui. A terceira aula, conforme eu prometi para você, no final eu tenho duas notícias para você, ok? Uma é uma surpresa e outra é uma notícia que eu queria muito te dar, mas você tem que chegar até o final da aula para poder receber esta informação. Obrigado por ter assistido a primeira, obrigado por ter assistido a segunda aula e vamos então à nossa terceira aula do mergulho bíblico, onde eu explico para você a metodologia, ok? Como é que essa metodologia funciona na prática, tá joia? Então vamos lá, deixa eu colocar o teclado para cá, pegar o meu material de trabalho para cá. Vamos lá, então vamos juntos, ok? Deixa eu só descer aqui, próximo slide. Bem-vindo ao Mergulho Bíblico. Esta é a nossa terceira aula, ok? Vamos lá. Vamos fazer um resumão do que a gente viu até agora? De repente você já passou alguns dias, não se lembra mais. O que a gente fez? Primeiro, essa é a capa da minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia Thompson, é para mim a melhor Bíblia de estudo. Se você precisa fazer uma aquisição, adquirir um material, assim, se você quer fazer pesquisa bíblica, é a Bíblia Thompson. As outras Bíblias são muito boas, muito obrigado, mas a Bíblia Thompson supera para mim, supera em muito todas as outras, porque é uma ferramenta para a vida do obreiro, sabe? Para a vida do obreiro. As outras são muito boas para pesquisa, aquela coisa toda, mas para o obreiro esta é fundamental. Vamos lá. O que a gente fez? Então, na aula passada, a gente escolheu um texto. Lembra da sequência? Daqui a pouco a gente volta e te mostra a sequência, como é que a gente fez. Então, escolher um texto a ser pesquisado. O que a gente fez? Vou pegar minha caneta aqui, então, agora. Vou escolher uma cor aqui legal. O vermelho Vila Nova. Vamos lá para o vermelho Vila Nova. Ok, vamos. Ok, escolhi. Vamos lá. Então, o que a gente fez aqui? Deixa eu voltar aqui a caneta, para lembrar onde a caneta tá. Para saber aqui, então a gente escolheu o livro de Tiago. Então a gente tem um texto bíblico, a gente vai fazer a pesquisa do texto bíblico, claro, e a gente escolheu o livro. Lembra que eu disse para você na aula passada que você tem muitas maneiras de escolher o material com que você vai trabalhar e a forma como você vai trabalhar. Eu particularmente prefiro trabalhar livro por livro. Ou se você for trabalhar tema por tema, eu sugiro que você aí a Bíblia Thompson entra e te ajuda fortemente nisso, porque ela tem uma cadeia temática formidável. Você trabalhar tema por tema, a partir do tema você vai fazendo as explorações dos textos, ok? O que, por exemplo, diz o tema amor nas cartas de Paulo, ou o tema graça no livro de Tiago, olha só que desafio. Ou o tema obras no livro, na fala de Paulo, ou obras no livro de Coríntios, a primeira carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, o desafio é escolher o local onde você vai trabalhar, ok? E a forma como você vai trabalhar. E o melhor local é que você escolhe o texto a ser pesquisado. Eu escolho mais ou menos assim, por livro, que não te expliquei na aula passada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma análise preliminar do livro. E é interessante porque na Bíblia Thompson, por isso que eu gosto tanto dessa Bíblia, porque nessa Bíblia a gente tem esse material disponível, tá aqui, ó, análise do livro da Bíblia. Tá aqui disponível para você na Bíblia Thompson. Deixa eu aumentar essa caneta aqui, porque senão eu não vou conseguir achá-la facilmente. Agora sim. Então aqui, deixa eu tampar aqui. Então o que você tem? Na Bíblia Thompson a gente tem esse material aqui de apoio. Então, se você não tem uma Bíblia de estudos e vai comprar uma Bíblia, eu sugiro comprar a Bíblia Thompson. Se você já tem uma e tem condições de comprar, por favor, compre a Bíblia Thompson. Se você não tem condições de comprar uma Bíblia Thompson, então não compre, tudo bem, não tem problema. Mas, se você tem, faça esse investimento para você e para a sua pesquisa bíblica. Então, depois a gente vai fazer uma análise preliminar do texto. Então, eu vou lá, faço a análise preliminar do texto, foi o que a gente fez com o Tiago 3. A gente determina então o espaço de pesquisa. Então aqui a gente colocou lá que é o capítulo 3.
A gente falou, bom, vamos analisar o capítulo 3? Tá, vamos analisar o capítulo 3. Então tá aqui, então eu separo o capítulo 3 e vou estudar o capítulo 3. Eu quero ver o que o capítulo 3 vai me mostrar. Depois disso, o que eu faço? Eu vou fazer então as três investiduras, né, os três arranques, ou as três maneiras de ler o texto, se a gente pode pensar dessa forma. Então eu vou fazer um reconhecimento inicial. O que é o reconhecimento inicial? Eu vou ver se no texto tem alguma palavra que eu não conheço. Se você tem alguma palavra que você não conhece, algum termo que você não conhece, você tem que ir ao dicionário e saber, porque senão não tem como fazer uma pesquisa se você não reconhece o que aquelas palavras significam. Quer dizer, o tradutor, as boas traduções, né, as traduções mais modernas, elas são muito, muito melhores do que as traduções antigas, porque elas trabalham com um português entendível. Isso é muito bom. Bom, depois que a gente vai fazer? A gente vai capturar as teses, né, a gente vai pegar os textos, vai capturar as teses do texto, que são as afirmações do autor. Depois do que a gente fez, na aula 2, a gente vai investigar, a gente vai fazer algumas perguntas para o autor que vai ajudar a desenvolver a ideia do texto, tá ok? Como é que a gente fez isso então? Aí eu fiz isso aqui, ó. Bom, lá peguei as informações de Tiago, descobri quem é o autor, o destinatário, tema principal e quais são os textos chaves. E tem uma surpresa para você no final da aula, eu te conto essa surpresa, tá bom? Se eu não te contar, você me cobra. Então vamos lá. Aqui, o que é as informações? Você lembra na segunda aula o que eu falei? Bom, tem uma informação muito importante. Por quê? Porque ele está escrevendo para judeus. Então, o fundo cultural, o fundo teológico, o fundo de entendimento da fala de Tiago considera que quem está conversando com ele é um judeu. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu te contei a história de João capítulo 4, quando João explica para o seu leitor que os judeus e os samaritanos tinham uma rixa. Lá no capítulo 8 também, não sei se você se lembra, conta no capítulo 8, não, no capítulo 8. Ufa, agora fugiu, hein? Poxa, é do tanque de Betesda, capítulo 5 de João. Puxa, agora fugiu. O pastor também esquece. Mas ele vai sempre explicando para os seus autores que havia um anjo que descia. Então ele explica. Para um judeu, isso não é necessário. Ele já sabe dessas informações. Ele não precisa dessa informação. Ele conhece essa informação. Paulo, quando fala lá no capítulo 7 de Romanos, ele diz assim, eu falo coisas que vocês já conhecem. Então, o background, ou seja, o conhecimento de base do judeu ali, para Paulo ou para João, por exemplo, já está conhecido. Então, como é que a gente descobre isso? Por Tiago. A gente viu também no livro de Daniel, o tanto que é importante essa localização. A gente descobriu que Daniel é um profeta que veio depois do profeta Jeremias. A gente descobriu também que Daniel estava dentro do cativeiro, o cativeiro ainda não tinha terminado, então as profecias de Daniel acerca da saída do povo, da vitória do povo, dos reinos, dos 4 reinos que são destruídos pela rocha, são uma profecia futura. E a gente viu o tanto que é importante localizar o texto, localizar o texto, a história do texto, porque a gente tem condições de ver o que são profecias que já foram realizadas, profecias que ainda não foram realizadas, porque o nosso olhar é um olhar que está no futuro. Nós estamos no futuro olhando para o passado, certo? Certo. Então vamos lá, seguindo em frente. Então a gente tem um texto que a gente viu, que eu fiz parte por parte, a gente fez o reconhecimento inicial, né? Depois a gente fez a captura das teses do texto, eu fiz junto com vocês na aula 2. Depois da aula 2, a gente fez uma investigação para perguntar ao autor. Então, a gente mostra como essas coletas de informações, essas informações que nós coletamos aqui, elas são importantes e mostramos isso na aula 2, ok? Vamos seguindo em frente aqui, então, nosso resumão. Então, vamos para a nossa aula de hoje. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a terceira parte daquele processo todo, que é a análise do texto, que é construir, então, descobrir o que o texto está de fato falando, ok? O que a gente fez? Então, a gente desenvolveu, a gente buscou as teses, a gente, lembra aqui, listou as teses aqui, estão aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai listar ela. Então, você precisa de uma folha de papel, né?
Se é pesquisador, precisa de uma folha de papel. Não vai fazer nada sem folha de papel, por favor. Então vamos lá. O que a gente achou? Eu achei aqui 5 teses. 5 teses. Quais teses eu achei? Eu achei lá, não sejam muitos de vocês mestres, porque seremos julgados. A outra tese que eu achei foi, todos tropeçamos. Uma outra tese que eu achei foi, a língua é um fogo. A outra tese que eu achei foi, a língua ninguém consegue dominar. Opa, que círculo feio é esse? Aqui agora ficou um pouco melhor. E a outra tese foi, não pode ser assim, ok? Que está lá no final do texto de Tiago. Onde eu encontrei essas teses? Encontrei as teses no texto. Como eu sei que é uma tese, que eu sei que é uma afirmação? Porque é uma fala que está muito clara. Ele diz aqui, por exemplo, segue comigo aqui o raciocínio. Eu vou tentar mudar a caneta aqui para poder ficar uma cor. Então vou fazer o seguinte, vou colocar um marca-texto, fica melhor. Vamos lá. Então, vamos lá. Então ele diz aqui, ó. Não sejam, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Tá claro isso. É uma afirmação. Ele depois afirma que seremos julgados com maior rigor. Também está aqui na tese. E ele também diz porque todos tropeçamos de muitas maneiras. É uma tese. Ele diz aqui, assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. É uma tese. Ele diz que a língua, porém, ninguém consegue domar. É uma afirmação. Ele não está dizendo se, provavelmente, talvez, eu penso. Não. Ele diz, a língua ninguém consegue domar. É uma afirmação. Então, essas afirmações eu coleciono e as trago para cá. Ok? Qual que é a ideia disso? Deixa eu mudar a caneta. Vamos lá, mudar a caneta. Ok? Por que essas afirmações são importantes? Porque elas me ajudam a encontrar a ideia central do texto. Por que eu listo as teses? Porque elas vão me ajudar a encontrar a ideia central. O que é a ideia central do texto? A ideia central do texto responde essa pergunta. Do que o texto está falando? E aqui é um grande problema. Muitos ensinam a Bíblia a partir daquilo que eles acham que o texto está dizendo e não do que o texto está dizendo. Há muita heresia pregada, há muita heresia, muita palavra, em que o texto não está dizendo aquilo, o texto não está abordando sobre aquele tema e o pregador ou a pregadora ou o professor, a professora de escola bíblica dominical simplesmente vai lá e entrega algo que não está no texto. Por exemplo, no texto de João capítulo 8, no capítulo 9, na verdade, não sei se você se lembra, que Jesus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas falam que ali o diabo veio matar, roubar e destruir. Bom, o diabo veio matar e roubar e destruir, sim, isso é fato. Mas nesse texto, Jesus não está falando do diabo. Jesus está falando dos fariseus. O diabo não tem nada a ver nessa história. O diabo não está nessa história, entende? O diabo rouba, mata e destrói, isso é fato, eu sei disso. Mas no texto de João capítulo 9, não tem isso lá no texto. Então é preciso entender do que o texto está falando. E é incrível porque o texto começa com a cura do... O texto começa no capítulo 9 e termina no capítulo 10, verso 21, que é a sequência. E o texto não está falando da cura em 2 tempos de Jesus. O texto está falando que o Messias pode criar coisas do nada. E o Messias é Jesus, e Jesus é a porta das ovelhas, e o Messias veio apacentar as ovelhas de Israel, mas as ovelhas de Israel não a quiseram. Então o texto fala da condição de Messias de Jesus, não fala do diabo, fala do Messias. E não fala, o mais importante do texto não é nem a cura do cego, o mais importante do texto é que o Messias é apresentado de forma pública, e Jesus não nega ser o Messias. É incrível como às vezes nós deixamos escapar coisas pequenas. O pastor Marcelo Gesta diz o seguinte, que quando nós estamos viajando, você fala do Lucas Gesta, o filho dele, o professor Lucas Gesta, é que quando nós estamos viajando, nós não prestamos atenção nos pequenos detalhes. Então nós estamos viajando e às vezes a gente dá atenção para as montanhas, para as árvores, mas nós não prestamos atenção nos
pequenos detalhes. É incrível como isso passa, às vezes, despercebido do pesquisador. Então, o que o texto está falando? Aqui é a parte mais complicada da pesquisa bíblica. Aqui repousa a parte mais complicada da pesquisa bíblica. É aqui que você tem que gastar um pouquinho de massa cinzenta. Por quê? Porque eu tenho que perguntar, Tiago, do que você está falando? Vamos lá. Muitas vezes, Tiago capítulo 3 é interpretado como um livro, Tiago capítulo 3 é interpretado como um livro que fala da fofoca. Quantas e quantas vezes eu ouvi pastores e bons pregadores, falando tomando esse tema como tema para a fofoca. Mas esse texto não fala de fofoca. Esse texto não fala da língua. A língua, claro, é a parte central do texto, talvez. Mas o tema central não é a fofoca, não é a maledicência. Não é a maledicência. Quer dizer, a fofoca, falar mal do irmão. O texto não fala disso. O que o texto está falando? Por isso que eu vou listar as teses. Ele diz o seguinte, ele começa dizendo, Tiago, que não sejam muitos de vocês mestres, porque seremos julgados. Ele introduz o texto dizendo, olha, vamos voltar no texto para você ver? Acompanha comigo então. Ele diz aqui, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Então, eu listei, nós colocamos lá isso aqui como uma tese. Está aqui. Tiago, anotei, não sejam muitos de vocês mestres. Ok? Ok. Pois vocês sabem que nós os que ensinamos... vocês sabem que nós os que ensinamos... Tiago. Os que ensinamos... o que acontece? Seremos julgados com maior rigor. Então temos uma tese aqui. O que Tiago está dizendo para a gente é que, meus irmãos, ele chama atenção, não sejam muitos de vocês mestres. Ou seja, presta atenção, se você quer ensinar, se você quer falar alguma coisa, se você quer se posicionar como alguém que está orientando a igreja, orientando os irmãos, cuidado. Por que você tem que tomar cuidado? Porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, e ele se coloca na condição de mestre também, nós os que ensinamos, seremos o quê? Seremos julgados com maior rigor. Ele chama atenção. Então eu volto aqui, eu tenho que prestar atenção nisso. Então não sejam muitos de vocês mestres. Aí, as outras palavras que ele vai dizendo aqui, todas as outras afirmações, todos tropeçamos, a língua é um fogo, não me parece ser o tema central. Não me parece ser a coisa principal do texto. Eu até fiz aqui diferente para a gente poder acompanhar juntos. Meus irmãos, não sejam muito vocês mestres. Me parece uma tese um pouco mais firme. Aí, todo o restante me parece ser, na minha análise, uma explicação por que nós não devemos nos posicionar tão afoitamente em querer explicar a Bíblia de maneira leviana, de qualquer jeito. Ele tenta explicar por quê? Porque seremos julgados com maior rigor. Cuidado. E por que nós seremos julgados com maior rigor? Aí ele diz, porque todo mundo tropeça. Bom, se alguém diz que não tropeça, esse homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Contudo, quando colocamos, aí ele vai explicar, porque colocamos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, para poder controlar o animal todo, também como exemplo os navios, que tem um pequeno leme e também é controlado. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Não, ele não está introduzindo o outro assunto. Por que então não está falando da língua? Por quê? Porque eu entendo, olha só, então eu volto aqui nas minhas teses, eu entendo que essa primeira tese aqui de Tiago, que não sejam muitos de vocês mestres, essa primeira tese aqui, ela me parece um pouco mais contundente como sendo uma tese principal. Por quê? Porque ela me parece mais clara. Clara por quê? Porque quando eu estou lendo o texto, eu entendo que ele está explicando a razão por que ele afirma essa primeira coisa. Então ele está explicando, essa primeira coisa parece que é justificada nessa segunda, que parece que é justificada nessa terceira, que parece que é justificada nessa quarta, que parece que é justificada nessa quinta. Vamos tentar montar isso aqui de outra forma? Olha como fica mais ou menos o desenho esquemático se a gente for pensar dessa forma. Qual é a ideia, a afirmação central do texto? Bom, a ideia, a afirmação central do texto me parece que é: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor.
Tiago, por que seremos julgados com maior rigor? Aí eu entendo os outros subtemas. Então eu tenho um primeiro subtema aqui, um segundo subtema, um terceiro e um quarto subtema. Vamos tentar entender se isso funciona. Por quê? Porque todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. E, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu serei julgado com muito rigor. Como serei julgado com muito rigor? Se eu tropeçar. Se eu tropeçar, eu serei julgado com muito rigor. Eu serei julgado com muito rigor. Vamos ver quantos tropeços o Burjac cometeu, por exemplo, nessa aula. Vamos lá. Aí ele diz que a causa do tropeço é o quê? A língua. A língua é a causa do tropeço. Por quê? Porque é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de muitas coisas. E aí ele vai explicar qual é essa vanglória das pequenas coisas. Vamos voltar aqui no texto? Ele diz o seguinte: semelhantemente a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Semelhantemente ao quê? Aí eu tenho que voltar ao texto e eu vou entender que semelhantemente ao quê? Semelhantemente a uma pequena coisa. O freio é uma pequena coisa. O freio é uma coisa pequena, mas que separa um cavalo. E também tome como exemplo, os navios, embora sejam grandes, são impelidos por fortes ventos, mas são dirigidos por o quê? Por um leme muito pequeno. O leme é o que controla. Então é um órgão muito pequeno que pode causar que pode dominar um grande elemento. Viu a relação? Então, semelhantemente, a língua é um órgão pequeno. Ah, Tiago, então é disso que você está falando? Que a língua, sendo também tão pequena como é um freio para parar um boi e um cavalo, e assim também como o leme é pequeno, mas pode guiar um navio enorme, guiados por fortes ventos, a língua, que é um instrumento pequeno, pode também fazer grandes movimentos. Aí ele diz o seguinte, ele diz, se vangloria de grandes coisas. Ah, eu acabei copiando aqui, desculpa, viu? Que eu queria mesmo trazer, a língua é fogo, é isso que eu queria trazer. A língua é fogo e um mundo de iniquidade. Deixa eu mudar aqui que vai ficar mais fácil. Então deixa eu mudar aqui. A língua é fogo, a língua é fogo. Vou alterar junto com você. Aqui. A língua é fogo. Como diz lá no texto, a língua é fogo. E... voltando, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua é fogo. É fogo. É um mundo de iniquidade. Nossa, que forte. Que forte. Que forte, Tiago. A língua é fogo. Faltou um aqui. É fogo. É um mundo de iniquidade. É incrível, né? Então ele diz o seguinte: ele diz que a língua é um pequeno órgão do corpo, mas dá uma qualidade para essa língua. Além de ser que é pequena, ela é fogo, é um mundo de iniquidade. Depois ele diz que a língua, porém, ninguém consegue domar. Apesar de pequena, apesar de ter a sua relação pelo todo, ela ser pequenininha, ela não tem domínio, ela não consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. O que Tiago está dizendo não é sobre a fofoca. O que o Tiago está dizendo aqui, e aí a gente vai para a conclusão, é qual é a mensagem, então, do texto. Qual é a conclusão? E aí eu quero te ensinar a fazer algumas coisas aqui interessantes em relação a encontrar a diferença entre mensagem, o tema da mensagem e título. Para um outro curso que eu vou te ensinar a pregar e a preparar estudos bíblicos. Olha só, qual é a mensagem do texto? De cara, eu digo o seguinte: o instrumento de trabalho de quem ensina é a língua. E esta ferramenta, se não for controlada, pode causar grande dano à igreja e também grande prejuízo a quem a não domou. Ou seja, o que Tiago está dizendo no capítulo 3 é: cuidado, se você quer ensinar, tome cuidado, porque quem ensina será julgado com grande rigor. E qual é o julgamento? Pelo mau uso do que você faz da língua. Então, cuidado quando você fala, porque a língua, ela não tem controle. Ela possui veneno. Olha só as afirmações, não sou nem eu que estou falando, não é, Tiago? A língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua ninguém consegue dominar, é um mal incontrolável. Então não está falando de fofoca, está falando de conteúdo. Está falando da necessidade de falar besteira. Em tempos de redes sociais, em termos de comentários em Facebook,
Cuidado, porque você será julgado pelo que você ensina, será julgado pelo aquilo que você comenta, será julgado pelas coisas que você fala, porque muitas vezes a gente acha que a gente está falando palavras ao vento, mas as palavras não são ao vento. O Senhor está coletando essas palavras e trará juízo sobre todos aqueles que ensinam, ok? Essa é a mensagem do texto. O instrumento de trabalho de quem ensina é a língua, e esta ferramenta, se não for controlada, pode causar grande dano à igreja e também grande prejuízo a quem a não domou. O que significa? Essa é a mensagem do texto. Isso aqui é o que a gente chama de ideia central do texto. Opa, a ideia central do texto. A ideia central do texto. Essa aqui é a ideia. Aqui nós encontramos a ideia central do texto. A ideia, graças a Deus. Essa aqui é a parte mais complicada. É a parte... Ideia não tem acento, Burja. Faz uma década que ideia não tem acento. Vamos lá. Ficou muito feia essa ideia. A ideia central do texto. Então aqui é a ideia central do texto. Essa é a mensagem. Então é a ideia central. A mensagem do texto, primeiro você escreve a mensagem. Eu te dou a dica, é o seguinte. Escreve a mensagem assim, do jeito que vier na sua cabeça. Depois você passa por um filtro. Olha só, aqui tem 32 palavras. O ideal é ficar entre 14 e 16. Eu consegui chegar a 19. Não consegui filtrar mais. Mas o ideal é que o tema não é título. Isso é importante dizer isso. O tema da mensagem, do que é a mensagem. Você tentar explicar para as pessoas, olha, domingo que vem eu vou na sua igreja, ou domingo que vem eu vou ouvir a sua mensagem, domingo que vem eu quero ler a sua mensagem, ou amanhã na escola bíblica dominical, ou no pequeno grupo. Qual é o tema da mensagem hoje no pequeno grupo? O tema da mensagem do pequeno grupo hoje é ficou muito grande, as pessoas não percebem. Então 32 palavras é muito grande. Depois eu reduzi para 21, olha como ficou. A língua é a ferramenta de quem ensina. Se mal utilizada, pode destruir a igreja e quem não soube domá-la. Ainda ficou grande para mim. Ficou grande. Aí eu reduzi um pouco mais. A língua é ferramenta de quem ensina. Ela pode destruir a igreja e quem faz mau uso dela. Consegui trocar algumas palavras aqui, caiu para 19. Talvez você consiga colocar aí 16. Talvez você consiga tirar mais 3 palavrinhas. Por que é importante isso? Porque para assimilar... Não adianta a gente ensinar a palavra se ela não consegue ser assimilada pelas pessoas. Então, quando você tem um tema claro, um tema mais limpo, mais clean, as pessoas conseguirão absorver melhor o conteúdo. Isso eu vou te ensinar num outro curso, que ainda não está pronto, mas já tá todo esboçado, que eu vou te ensinar a preparar estudos bíblicos e vou te ensinar a apresentar esses estudos bíblicos em pequenos grupos, em salas de aula. Até se você for pregador também, se você já for um obreiro e estiver pregando, eu também posso, esse também vai servir para você para mostrar para as pessoas. Olha só, então o que a gente tem? Qual o título possível da mensagem? Agora, por que eu te explico que tema é uma coisa, título é outra? Porque título é aquilo para chamar a atenção, entende? Qual o título de uma possível mensagem? Aqui você tem a liberdade de usar o que mais vai chamar a atenção. E aqui depende muito do ambiente que você está, com o público que você trabalha, com as pessoas com quais você vai trabalhar, ou o público que está conversando com você. Por exemplo, eu, tiozão, barba branca, com essa cara de pai, eu tenho uma filha de 22 anos, tenho filhos. Não adianta eu chegar aí, aí galera, beleza? Como é que tá? Eu não tenho a linguagem. Então não adianta, eu não vou conseguir falar com um adolescente, tanto que o meu público não é um público adolescente. O Lucinho tem isso, o Ari Júnior tem isso, tem outros pastores que conseguem falar com um público mais novo, com gente mais nova. Eu não consigo falar. Eu não tenho tatuagem, não tenho piercing, não tenho alargador, não tenho barba de lenhador. Então eu não tenho cara, eu não sou hipster. Então vocês já falando espanhol. Então eu não tenho como chegar nesse público. Pois você tem, talvez você seja essa pessoa. Então você tem que pensar qual é o público que vai ouvir a mensagem. O tema da mensagem é único, tanto para quem vou pregar para senhores de 70, 80, 90, 120 anos, como para você que vai pregar para adolescente de 15, 14, 17, 20 anos, ou 20 anos já não é mais adolescente, tomara, já tem que sair de casa, hein? Então, eu não vou pregar para essas pessoas, você vai. Se você vai, então, a mensagem é a mesma, tá? A mensagem é essa aqui. A língua é a ferramenta de quem ensina.
ela pode destruir a igreja e quem faz mau uso dela. Essa é a mensagem. A gente não muda daqui, a gente vai falar isso aqui. Só que o título da mensagem aí vai adequar ao público com que você vai trabalhar. Certo? Ok? Tá joia? Achei a mensagem central. O que eu faço agora? Agora você vai entregar ela. E aí você vai preparar estudos. Você vai preparar... Ai, mas tá horrível isso aqui, desculpa. Você vai preparar estudos, você vai preparar resenhas, você vai preparar livros, você vai preparar uma série de materiais. Agora é com você. Agora é com você, Lombardi. Então você vai preparar estudos bíblicos. Você vai... Puxa. Caramba, por que tá tão ruim? Você vai preparar estudos bíblicos, você vai preparar sermões, você vai preparar material para pequenos grupos, para os PGs, para células. Você agora tem o conteúdo. O que você precisa agora é desenvolver esse conteúdo e apresentá-lo para as pessoas. Ok? O método te ajuda a fazer isso. O mergulho bíblico ele tem essa facilidade e eu experimentei isso com muita gente. É por isso que eu acredito que essa metodologia vai revolucionar a maneira como você prepara o seu material, tanto para consumo próprio, para sua devocional, como para ensinar outras pessoas, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, a igreja. Isso vai ajudar muito, vai turbinar a sua leitura bíblica, de tal forma que você vai sentir prazer em voltar a ter o contato com o texto bíblico, sabe? Vai sentir saudade de voltar, de pegar o texto, de fazer a pesquisa, de descobrir. E à medida que você vai fazendo isso, essas coisas vão automatizando dentro de você e você vai criando os seus próprios atalhos. Sabe, isso aqui é só um primeiro momento. Depois você mesmo vai criando a sua metodologia, vai adequando a sua metodologia. É como um código aberto, você vai colocando mais coisas. Não, isso aqui o Burr já fez legal, mas eu acho que aqui vai ficar melhor se eu colocar dessa forma. Ótimo! Então, você recebe a primeira orientação, mas você toca isso aqui para frente e torna e vai montando seus próprios atalhos. Vai descobrindo programas de internet que vão facilitando sua vida, programas para você colocar no seu celular. Então, tudo isso acaba sendo o mergulho acaba sendo um start inicial para você dar prosseguimento isso adiante. Eu acredito muitos alunos que começaram comigo e com essa metodologia já desenvolveram, alguns são até melhores do que eu. E isso me deixa muito alegre. Por quê? Porque nós estamos criando uma rede de leitores, uma rede de estudantes da Escritura, e não só uma rede de leitores e estudantes, mas gente que está ensinando outras pessoas a lerem o texto bíblico e terem prazer na pesquisa, o prazer na leitura, na pesquisa, no estudo aprofundado da palavra. Isso é uma grande vitória. Por isso eu fico muito feliz de você ter assistido essas 3 aulas. Essas 3 aulas que eu ministrei aqui foram para te mostrar como o método funciona. E o método funciona. Eu tenho alguns testemunhos que me deixam muito felizes. Puxa, eu não entendia nada do texto bíblico, agora estou entendendo. Cara, obrigado por você ter feito. É muito legal receber esse feedback. E se você é um ex-aluno, se você é uma ex-aluna, por favor, deixa seu feedback também nos comentários. A gente vai amar muito de paixão saber o que você viu e ouviu a respeito do mergulho bíblico. Deus te abençoe. Surpresa! Já ia esquecendo da surpresa. Ok. Se você está inscrito na nossa lista de transmissão, o que eu vou te dar? Eu vou te dar, lembra que eu te mostrei aqui, ó? Isso aqui, eu preparei isso aqui, ó, análise dos livros da Bíblia. Eu preparei uma análise, uma síntese, igual a essa aqui de Tiago, que eu usei aqui. É síntese mesmo, uma coisa bem pequena, bem introdutória. Caso você não tenha aí, se você não tem, eu preparei esse material e eu vou distribuir na nossa lista de distribuição. Ao final, creio... Eu vou mandar na lista, tá? Eu não vou te dizer o dia, porque como a gente está gravando o vídeo, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, vai ficar por pouco tempo, mas eu vou mandar na lista de distribuição. Então é importante que você esteja na nossa lista de distribuição para receber
esse material. Então, uma análise de livro por livro, 66 livros da Bíblia, você vai receber esse material aí. Essa é uma análise dos livros da Bíblia. Eu preparei, igual esse aqui que eu fiz de Tiago, e eu preparei para você, tá bom? E não só do autor, destinatário, tema principal e textos-chave, como também tem um esboço de cada livro, tá bom? Tem um esboço preparado de cada livro. Eu preparei, vou enviar para você por lista. É um documento doc, né? É um texto facinho de você poder, se você quiser imprimir, você pode imprimir. Se você quiser deixar no seu celular, você pode usar também no seu celular. E se você quiser deixar no seu computador, também pode deixar no seu computador. É um material que eu utilizo, que eu preparei de forma introdutória, tá? Porque o interessante é que você tenha aí algum dos materiais que eu sugeri na aula 2, caso você consiga comprar. Se você não conseguir comprar, com esse material você já toca bem o barco, tá bom? Essa é a surpresa que eu tenho para você agora no final do curso. Aguarde um pouquinho que eu tenho uma notícia para você também, tá bom? Obrigado por ter dado play. Esta frase que eu uso sempre nos materiais que eu produzo tem uma razão. Gratidão sincera. E é gratidão mesmo, de verdade. Por quê? Porque nesse mundão de conteúdos, é muito conteúdo que você vê, tem muito conteúdo distribuído. Você vê que quando alguém escolhe assistir um material seu, quando alguém quer assistir aquilo que você está produzindo, gente, isso honra muito, muito, muito o nosso trabalho. E eu quero fazer por merecer o seu clique, o seu play. É verdade, verdade. Eu quero te agradecer por ter assistido as 3 aulas que eu explico como funciona o método mergulho bíblico. Foram 3 aulas que eu gostei muito de produzir. Foi legal. O mergulho é fruto da minha experiência como professor das disciplinas de homilética, hermenêutica e exegese bíblica. Eu vi muitos irmãos e irmãs, muitos irmãos e irmãs que amavam muito, profundamente as escrituras, mas que também tinham dificuldades em compreender todo o processo que essa ciência exige, né? A hermenêutica, a exegese e a homilética, porque são ciências. Esse bloqueio, ele vinha de várias razões. Dificuldade de entender a língua portuguesa, às vezes era compreensão mesmo, porque era muita gente que tinha ficado fora do banco da escola há muito tempo, principalmente obreiros e obreiras, gente do coração sincero, do coração aquecido por Jesus, que morria de medo do banco de escola de teologia, porque achavam que não iam conseguir. E muitos também, porque não tinham tempo. Essa era a grande verdade. O mergulho surgiu como uma metodologia para a sala de aula, e agora virou um curso, e eu desejo oferecer esse curso para você. O que você assistiu foi uma demonstração na prática como o método funciona. Durante o curso vou te explicar as bases teóricas que sustentam a metodologia e os passos necessários para uma boa interpretação. Porque o mergulho bíblico, sim, o mergulho bíblico tem uma base teológica, tem uma base bíblica, por isso ele é um método seguro. Durante o curso também te mostro como usar os recursos que estão à sua disposição. Vou te ensinar a usar essas ferramentas para você poupar tempo. As ferramentas que estão no seu celular, que estão no seu computador, material que você tem aí na sua casa, que você pode usar. Eu vou te ensinar a usar isso para você poupar tempo. Por isso, o mergulho é um método rápido para a interpretação bíblica. Ao assistir também o curso, as aulas, você verá que a linguagem que eu uso é muito simples, muito direta. Você comprovou isso nessas 3 aulas. Eu não fico com teologiquez, com dificuldades, porque eu entendo como é que funciona a vida. Eu também estou na vida, estou rodando o tempo todo e sei que às vezes a gente não tem tempo para poder fazer. Não temos tempos para churumelas, como diria aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Bom, e é por isso que, por ter uma pegada bem prática e por ser uma linguagem bem direta, o mergulho se torna um método fácil de se aprender. Ok? Durante todo o curso, você também poderá enviar as suas dúvidas. Ao final, eu vou te ajudar com o seu projeto final, mas olha só, isso são só para as 100 primeiras inscrições, eu não consigo atender mais do que isso. Então, apenas para as primeiras 100 inscrições, eu vou fornecer esse atendimento personalizado com atendimento para cada momento das suas dificuldades, um serviço de tutoria. Como é que você vai fazer isso?
se você for um dos 100 primeiros inscritos, a gente vai utilizar o Telegram num grupo VIP do Telegram, tá joia? Para que você adquira o curso, eu só preciso que você faça uma oferta única. Essa é uma forma que eu encontrei para poder abençoar a sua vida, enquanto você abençoa a Espanha, a Guiné-Bissau, Brasil e Norte da África, áreas que a base missionária onde estou fazem parte. O recurso que você investe ofertando ao adquirir este material é revertido integralmente em missões, integralmente para missões, sustentando missionários e projetos. Enquanto você aperfeiçoa a sua interpretação do texto bíblico, você também simultaneamente, por meio da oferta, ajuda a expandir a mensagem do Evangelho. É um tipo de uma rede do bem, ok? As vagas são por tempo determinado. Corra e se inscreva. Lembrando que apenas para os 100 primeiros inscritos receberão serviço de tutoria, tá bom? Deus te abençoe e, como eu sempre digo, obrigado por ter dado play.